olá, nós estamos aqui na Igreja Batista do Jockey. Não, nós não estamos na Igreja Batista do Jockey. A Igreja Batista do Jockey está aí na sua casa, está aí no seu quarto, aonde você está, na sala da sua casa, com a sua família, pois a igreja são pessoas. E esse somatório de pessoas que nesse instante presta esse culto a Deus é a Igreja Batista do Jockey. Aqui nós estamos no templo da Igreja Batista do Jockey, ainda vazio por causa da pandemia. Brevemente, esperamos poder voltar para cá e termos o culto presencial, abraçando uns aos outros. Mas enquanto isso não acontece, nós queremos prestar este culto a Deus. A Bíblia diz assim: rendei graças ao Senhor, prestai culto a Deus, louvai ao Senhor. E nós queremos nesse instante, de onde você está, com quem você estiver, somarmos-nos para a adoração coletiva ao nosso Deus. Participe de cada cântico, cante junto, participe da leitura da palavra de Deus, ouça a mensagem da palavra de Deus. Vamos orar juntos, vamos prestar um culto a Deus como só Ele merece. Que Deus nos abençoe. Vamos juntos? Salmo 100 é um convite ao louvor. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. E é com esta atitude de devoção, com alegria no coração, que nós iniciamos mais um culto e convidamos você a nos acompanhar nesse cântico. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar. Esse salmo foi musicado e nós vamos cantar agora. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi a Ele com alegria, apresentai-lhe um novo cântico. Sabei que o Senhor é bom, Ele nos fez e dele somos o seu povo. Ele é o nosso pastor. Por suas portas entrai com ações de graças, e nos seus atos entoai hinos de louvor, cantai, cantai. Por suas portas entrai com ações de graças, e nos seus atos entoai hinos de louvor, cantai, cantai. Nosso pastor, porque o Senhor é bom, rendei-lhe graças. Somos seu rebanho, Ele é o nosso pastor. Sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração sua fidelidade, sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração sua fidelidade, e de geração em geração sua fidelidade.
Celebramos a Deus com júbilo, celebramos com alegria pela sua graça que é derramada sobre nós dia após dia. Este favor imerecido que nos concede o amor de Deus mesmo que não mereçamos. Preciosa graça de Jesus, hino 314 do Inário para o Culto Cristão. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem sua luz, mas Cristo me encontrou. A graça então meu coração do medo libertou. Oh, quão preciosa salvação, a graça me otorgou. Promessas deu-me o Salvador, e nele eu posso crer. É meu refúgio e protetor em todo o meu viver. Promessas deu-me o Salvador, e nele eu posso crer. É meu refúgio e protetor em todo o meu viver. É meu refúgio e protetor em todo o meu viver, em todo o meu viver. Graça e paz, irmãos e amigos ligados aqui no canal da IBJ. Hoje eu quero falar sobre arrependimento. A gente vive em meio a uma pandemia que tem nos levado ao isolamento social e algumas frases estão sendo ditas aí desde o início. Uma é, fique em casa. Outra, use máscara. Mas hoje eu quero falar de uma frase muito forte, de uma palavra, na verdade, arrependam-se. Essa frase deve estar em nossa mente cada dia. Mateus, capítulo 3, versículo 2, diz: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está próximo. Um chamado ao arrependimento. A pandemia do pecado é muito mais grave do que a do coronavírus, porque a pandemia do pecado leva à morte eterna. O pecado nos separa de Deus, o pecado nos leva para uma eternidade longe do nosso Pai, do nosso Criador. Por isso a necessidade de um arrependimento verdadeiro. Em grego, arrependimento é metanoia. Meta, mudança, noia, mente. Mudança de mente. E
O arrependimento é formado por duas atitudes. Primeiro, tristeza diante do pecado cometido. E segundo, uma disposição de não mais praticar esse pecado. Alguém já disse que arrependimento é quando a gente sente muito pelo erro cometido a ponto de não querer mais repeti-lo. E é verdade. E eu quero tomar como base a história de dois homens da Bíblia, registrados no Evangelho de Lucas, capítulos 18 e 19. Nós vamos pensar um pouco sobre esses homens. São dois homens com histórias parecidas, mas com destinos diferentes. Dois homens, Zaqueu e o jovem rico. Pela ordem, Lucas 18 fala do jovem rico, Lucas 19 fala de Zaqueu. Mostra duas atitudes. Um não se arrependeu, outro arrependeu-se verdadeiramente. Esses dois homens mostram para nós dois caminhos. O caminho do legalismo, o caminho da autojustificação, o caminho da religião e o caminho da fé, o caminho de Cristo. E esses homens mostram dois destinos: a perdição eterna, a morte eterna, e a salvação, que é a vida eterna. Vamos começar pelo jovem rico, Lucas capítulo 18, versículos de 18 a 29. Um jovem rico, um homem religioso, vai até Jesus e, por ser religioso, ele já chega com uma linguagem bem respeitosa. Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Essa deve ser a pergunta de muitos. O que devo fazer para ir para o céu? Qual caminho seguir? Como posso chegar até o céu? Esse jovem é religioso, esse jovem é cumpridor da lei, ele é certinho. Jesus diz, guarda os mandamentos. Você conhece? Conhece os mandamentos? Não adulterarás, não furtarás, não matarás, honra teu pai e a tua mãe. E o jovem diz, mestre, tudo isso eu tenho cumprido desde a minha adolescência. Eu faço isso sempre, a minha vida inteira. Eu sou um cumpridor das leis de Deus. Jesus olha para aquele homem com amor, com carinho, e lhe faz o grande desafio. Porque Jesus sabia que o problema daquele homem não estava nessas áreas que ele falou, de não matar, de não roubar, de não adulterar, de honrar pai e mãe. O problema dele era um problema maior no seu coração. Ele tinha um amor muito forte pelas riquezas, ele era avarento. Então Jesus disse para ele, olha, só te falta uma coisa. E Jesus lhe propõe 5 atitudes. Jesus diz, vá, venda tudo que tem, dê aos pobres, depois venha e siga-me. A questão do negar a si mesmo e do tomar a cruz. Você quer me seguir? Então negue a si mesmo. Como negar a si mesmo? Vá, venda todos os seus bens, se desapegue de tudo isso, dê aos pobres, venha e siga-me. E o texto diz que ele se afastou, ele foi embora, triste. Triste porque ele era muito rico, mas ele era avarento, ele amava o dinheiro, ele não estava disposto a abrir mão de tudo por causa de Jesus. Ele não estava disposto a abrir mão daquilo que o prendia. E para servir a Jesus, para seguir a Jesus, nós temos que abrir mão de coisas, de pessoas e de sentimentos. Coisas que nos prendem, que nos escravizam, coisas que nos fazem amar e esquecermos Deus. Temos que abrir mão de pessoas, pessoas que tomam lugar de Deus em nossas vidas, e temos que abrir mão de sentimentos, sentimentos ruins, maus, que nos afastam do Senhor. O jovem, então, se afastou triste. E Jesus diz como é difícil aqueles que confiam na riqueza serem salvos. Como é difícil. Porque são autoconfiantes, porque acreditam no seu poder, acreditam
na sua riqueza, e isso acaba fazendo com que não se humilhem, não se arrependam diante do Senhor. O jovem rico afastou-se triste de Jesus. Teve a oportunidade de ganhar a salvação em Cristo, mas confiou mais nas riquezas. Apostou suas fichas na sua riqueza e, por isso, abandonou Cristo. O segundo homem é Zaqueu, Lucas 19, de 1 a 10. Zaqueu, ele quer ver Jesus. Então ele, por ser de baixa estatura, sobe numa árvore e fica ali. E Jesus, passando, olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu vou para a tua casa. E Zaqueu então o recebe em casa, com alegria. E é interessante que Jesus não faz nenhuma proposta para Zaqueu. Zaqueu toma duas atitudes voluntariamente. Atitudes relacionadas à sua vida anterior e à sua riqueza. Ele diz: mestre, tomei uma decisão. Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Para o jovem rico, Jesus pediu a riqueza, porque Jesus sabia que o coração dele estava nas riquezas. Para Zaqueu, Jesus não pediu nada, disse: eu quero ir só na tua casa. E Zaqueu, arrependido, faz a proposta para Jesus: mestre, eu vou doar metade dos meus bens para os pobres. Eu não preciso mais disso. Agora eu tenho um tesouro maior. Agora eu encontrei o tesouro que vai me levar para a vida eterna. Agora eu tenho aquilo que dá razão para a minha vida, que é o Senhor. E se eu roubei alguém, eu quero restituir, como diz a lei, 4 vezes mais. Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Como é maravilhosa a história de Zaqueu. O homem que coloca diante de Jesus a sua vida, abre mão da sua história, abre mão das suas riquezas, dos seus bens, porque ele quer algo melhor, algo mais importante, que é a sua salvação. Então nós temos caminhos iguais, Zaqueu e o jovem rico. Em que o caminho deles era, os caminhos deles eram iguais? Eram ricos, eram judeus e queriam ver Jesus. Os dois eram ricos, os dois eram judeus, os dois queriam ver Jesus. Mas a história dos dois se diverge a partir da decisão que cada um tomou. As decisões colocaram os dois em caminhos completamente opostos. O jovem rico, ele é religioso, íntegro dentro da sua religião. Ele é bem visto pela sociedade porque é um jovem que temia a Deus, que aparentava uma religiosidade exacerbada, um legalista. Ele era um homem voltado para a religião, mas ele não se arrependeu. Ele rejeitou Jesus, ele seguiu o seu próprio caminho. Entre Jesus e as riquezas, ele escolheu as riquezas. Zaqueu era publicano, rico, detestado pelo seu povo por cobrar impostos, mas ele toma a decisão certa, ele se arrependeu, ele creu em Jesus, ele recebeu Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Ele foi salvo. O jovem rico e Zaqueu estiveram frente a frente com a porta da vida. Eles estiveram frente a frente com a porta da salvação, Jesus. Zaqueu passou pela porta, foi salvo. O jovem rico voltou do batente, estava com o pé lá dentro. Quase foi salvo. Mas ser quase salvo é ser completamente perdido. Na última hora, ele confiou nas suas próprias riquezas, ele confiou em si mesmo, nos seus bens, e por esse motivo perdeu a grande bênção da vida eterna e da salvação. O que leva o homem para o inferno não é o pecado.
Porque para o pecado existe um remédio, o arrependimento. Arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados. Para o pecado nós temos Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados. Para o pecado nós temos o sangue de Jesus que nos lava, nos purifica completamente. O problema do homem, então, não é o seu pecado. O problema do homem são suas boas obras. O problema do homem é a sua religiosidade. Porque quando nós nos olhamos e nos consideramos bons, nos consideramos religiosos, nós também entendemos que não precisamos de um Salvador. Quando o homem olha para si mesmo e vê que ele é um cumpridor de tudo, das leis, das normas, da ética, da moral, ele diz, então eu não preciso de um Salvador. Foi o que aconteceu com o jovem rico. Ele pensou, eu cumpro a lei, eu cumpro os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, honra teu pai e a tua mãe, tudo isso eu cumpro desde criança. Então eu não preciso de mais nada. Eu não preciso me render aos pés do Salvador, porque eu já sou bom, eu já sou um cumpridor das leis de Deus. Zaqueu, sentindo-se sujo, imundo, pecador, toma atitude, Senhor, eu abro mão de tudo, eu abro mão dos meus bens, porque eu quero receber a tua salvação. Pense nisso. Pense nessas duas atitudes, nessas duas decisões. Não se considere bom, não se considere perfeito diante de Deus, não se considere como alguém tão bom, tão digno, que Deus tem que te salvar, porque você é um praticante de boas obras. Não. Olhe para você, veja a sua real situação, o seu real estado, a pandemia do pecado e a vacina, o antídoto é Cristo. Diga para Jesus, mestre, eu me arrependo dos meus pecados. Eu abro mão de tudo que me prende e eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. E Jesus vai dizer, hoje veio a salvação nesta casa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Jesus morreu por aqueles que se acham indignos e que precisam de um Salvador. E se você assim se considera um pecador, você deu já o primeiro passo para ser salvo. O primeiro passo é reconhecermos o nosso pecado. E aí a gente pode, humildemente, receber Cristo. Não vem por mérito, não vem pela religião. O apóstolo Paulo diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O jovem rico chega diante de Cristo cheio de glória. Cumpro todos os mandamentos. Talvez pensasse que Jesus fosse lhe aprovar. Muito bem, então você já está salvo. Mas Jesus o desafia naquilo que era mais caro na sua vida, daquilo que era mais importante, daquilo que era o seu ídolo, que era o seu Deus, as suas riquezas. Zaqueu chega humilde, humilhado, desprezado, mas toma a atitude certa de abrir mão de tudo pelo Filho de Deus, por Jesus, o Salvador. Pense nas duas atitudes. Estamos todos diante da porta. Assim como Zaqueu e o jovem rico, estamos diante da porta, que é Jesus. Zaqueu passou, o jovem rico voltou atrás. Não teve coragem de cruzar aquela porta. Pense, você está diante da porta. Qual é a sua atitude? Vai se considerar cumpridor das leis, legalista, não precisa de arrependimento, não precisa de Jesus? Ou você, assim como Zaqueu, se arrepende dos seus pecados e recebe Cristo como Senhor e Salvador? Tome essa decisão hoje, porque nós não sabemos quanto tempo ainda temos, mas Deus abriu a porta da graça para nós. Deus enviou seu Filho Jesus, que na cruz do Calvário pagou o preço por mim e por você, para nos dar vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus esteja te dando direção e que você possa receber a maior de todas as bênçãos, Jesus Cristo, o Filho de Deus,
o Salvador. Amém. Hino de número 33 do Inário para o Culto Cristão, Deus cuidará de ti. Triste coração, Deus cuidará de ti. Tens nos seus braços proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Tudo ele vê, tudo provê, se cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Tudo ele vê, tudo provê. Se cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Seus tesouros te dará, Deus cuidará de ti. Com bênçãos mil te cobrirá, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Tudo ele vê, tudo provê, se cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, tudo ele vê, tudo provê. Se cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Cantamos no início sobre a preciosa graça de Jesus. Nós encerramos nosso culto essa noite cantando sobre mais uma vez sobre a graça de Deus. Pela graça de Deus é que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Se eu olho para trás, eu não vejo mais nada. Mais nada, o teu amor cobriu a multidão dos meus erros. Eu olho pra dentro, eu vejo um rio, o teu amor
preencheu um grande vazio. Não há sombras do que um dia já foi, só certezas do que ainda virá. Alguém sonhou infinitamente mais de tudo que o homem já pensou, infinitamente mais. Se eu olho do céu eu vejo uma casa, meu amor pagou um alto preço. Eu olho pro chão, eu vejo uma rocha pra colocar os pés a vida inteira. Não há sombra do que um dia já foi, só certezas do que ainda virá. Alguém sonhou infinitamente mais de tudo que o homem já pensou, infinitamente mais. Para você que está enfermo, eu desejo que Deus te cure, Deus te restaure, devolva a tua saúde. Para você que está sem pão, desejo que Deus traga o alimento para sua casa, para sua família. Para você que está triste, abatido, eu desejo que Deus te dê um bom ânimo. Para você que vai trabalhar em hospital, em segurança, em banco, eu desejo que Deus te guarde. Eu desejo a todos vocês uma semana abençoada na presença de Deus e que tenhamos boas notícias no decorrer dessa semana. Receba o abraço carinhoso da Igreja Batista do Jockey. Boa semana!